cabelo dele é fluido, assim como seus movimentos. Mechas longas e escuras alcançam seus olhos e se movem na mesma direção. Ai, sério, gente, como que o cabelo se move na mesma direção dos olhos? Ainda no mesmo parágrafo. Um cabelo grosso, um cabelo agradável. O que é um cabelo agradável, gente? Pelo amor de Deus. Eu coloquei um kkkk aqui nesse trecho porque eu não aguentei. Ela, até aqui tudo bem, só que ele vai ficando pior. Olha aqui o que ele fala. Oh, gente do céu. Oi, gente, meu nome é Lorena. Vamos começar um vlog de leitura aqui de uma maneira meio diferente, até porque esse vlog vai ser sobre o livro Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover. Eu já comecei a ler o livro, mas eu quero encerrar esse projeto. Tem muito tempo que eu não faço vlog, eu já tô quase em 40% dele, então já tenho algumas coisinhas para falar, talvez não fique muito grande. Enfim, vamos ver o que vai ser. Hoje é terça-feira. Vou encerrar, né, o projeto... Ai, acabou o filtro. Eu vou encerrar o projeto lendo Colleen Hoover com esse livro. Não tem mais nenhum outro dela que eu queira ler, além dos que eu li e que já tem aqui no canal, a resenha. No final desse vídeo eu vou falar quais são, quais eu li, quais eu não quero ler. E agora só restou o que ela lançar daqui pra frente, né? Uma Segunda Chance foi o último que eu tive interesse de ler, porque não é todos os livros da Colleen que eu quero passar por essa experiência, assim. Mas dos que eu li, foram todas ótimas experiências, menos tarde demais. Quem já viu o vídeo aqui dos piores do ano, viu, né? Tem alguns dela que eu não gosto, no final desse vídeo eu vou falar. Uma Segunda Chance, então. Ele vai contar pra gente a história da Kenna. Já começa daquele jeito, né? Do jeito que a Colleen mais gosta, de o primeiro capítulo já uma bomba, assim, que começa com a Kenna num táxi, passando por uma estrada, e aí quando tem aquelas cruzes, sabe, de acidente no meio da estrada, ela pede pro táxi parar perto de uma determinada cruz, e aí ela vai e arranca aquela cruz, e aí o taxista fica chocado, tipo assim, nem quer seguir viagem, né, porque ela arrancou a cruz, uma pessoa que morreu, e aí ela diz que conhecia aquela pessoa, e aí a gente descobre que a Kenna estava presa por mais ou menos não, por 5 anos, e que agora ela está voltando para a cidade aonde ela tem uma filha que ela nunca viu. Ela deu à luz essa criança enquanto estava presa, e a menina nasceu prematura e já foi levada dela. Ela não viu, não conhece a cara, não sabe, perdeu todos os direitos dela de mãe, que inclusive é uma coisa que eu tenho que pesquisar se isso é possível, porque tipo assim, parece que anularam ela como mãe. Simplesmente o juiz determinou que ela não tinha mais nenhum direito sobre aquela criança. Não pode sequer ver, sequer conhecer. E agora ela tá voltando para a cidade para tentar refazer a vida dela, né? Então pensa, a mulher ficou 5 anos presa, foi acusada de homicídio, porque ela foi acusada de ter matado esse ex-namorado dela. E até um momento, assim, nos primeiros capítulos, a gente não sabe bem o que aconteceu. A gente sabe que foi um acidente e que ela foi acusada. E aí é tudo aquilo, né, gente? Colleen Hoover, ela escreve muito bem. Já no primeiro capítulo você não vai querer mais parar, porque a escrita dela é muito persuasiva, ela dá bastante ganchos do que pode ter ou não acontecido. Mas eu já encontrei algumas coisinhas que, assim, não me fizeram desistir do livro, mas que eu achei, tipo, ai, Colleen, já? Então, já pra começar, tem o Ledger, que é o personagem masculino, que eu já comecei odiando muito ele. Meu Deus do céu. Ele é muito babaquinha. E claro que tem uma coincidência, né? Não pode deixar de ter, porque Colleen Hoover, o Ledger é o melhor amigo do Scott, que é o namorado dela que morreu. E quando ela chega na cidade, ela vai, obviamente, direto para esse bar, conhece esse cara. Na hora ela percebe, na hora não, um pouquinho depois ela percebe quem talvez ele possa ser. Só que depois dela já ter beijado ele, tipo, eles quase transam na caminhonete. Aí tá, até os primeiros capítulos você fica, ai, tipo, já enfiou um cara aqui, gente, eu queria ver mais disso dela, sabe? Tentando refazer a vida sozinha, sem um cara, porque aí já começa, né? Aqueles caras da Colleen, que ele é maravilhoso, que ele tem o olhar isso, que ele tem o cabelo aquilo. Depois eu vou ler alguns trechos do que ela, como ela descreve esse cara, que é uma coisa que eu não gosto muito, não. E aí, o Ledger se mostra um verdadeiro babaca. Por quê? O Ledger era o melhor amigo do Scott, que morreu,
E quando o Scott morreu e os pais do Scott pegaram a filhinha da Kenna pra criar, o nome dela é Diane, o Scott meio que se tornou o filho, sabe, dos avós da Diane, que é a Grace e o Patrick. Então o Ledger ficou meio que fazendo o papel de pai dessa criança. Então ele é assim, muito super protetor com a criança, muito próximo dos avós. Ele era o melhor amigo do Scott, né? Ele acha que ele tem, além de todo e qualquer direito sobre a criança, ele também acha que ele tem o direito de decidir se a Kenna vai ou não conhecer a filha. E é aí que começa a desandar. Mas não desandar a história. A história é muito boa, eu já quase chorei várias vezes, mas esse personagem em específico, eu já tô odiando ele, porque assim, ele é muito morde-a-sopra. Ele que tá decidindo tudo, parece que ele que é o juiz. Ao mesmo tempo que ele faz uma babaquice quando a Kenna vai lá tentar ver a menina de longe, tipo, ele leva ela embora e fala que vai chamar a polícia e não sei o quê. Ele vai, tira o celular do bolso e mostra o vídeo da menina pra ela. Então ele fica no morde-a-sopra e ela tá super assim, se apaixonando por ele. Eu não sei se é porque ela tá completamente sozinha, completamente vulnerável, sabe? Tá sendo negado pra ela de conhecer a filha dela, assim, mesmo de longe. Ela demorou pra conseguir trabalho, o trabalho que ela conseguiu é de meio período como empacotadora, paga super mal, ela precisa pagar aluguel, ela precisa provar pro juiz que ela tá com uma vida estável, né, pra poder exercer o papel dela de mãe. Então, assim, a Kenna tá acabada. E eu acho que é nessa fragilidade aí que ela acabou encontrando no Ledger alguém, entendeu? Naquela cidade onde ela estava completamente sozinha, aonde ninguém pode saber do passado dela, porque senão vai levantar fofocas, ao mesmo tempo que ela fica muito mal com tudo que aconteceu, porque ela não matou o cara porque ela quis. E até onde a gente está, a gente descobre que ela estava embriagada e aconteceu um acidente de carro, ela não devia estar dirigindo, ainda não foi dito por quê. Mas ela abandonou ele sem socorro, foi embora para casa, que ela ficou com medo, e ele ainda ficou vivo por mais 6 horas antes de morrer. Então, se ela tivesse dado socorro, talvez ele ainda estivesse vivo. Então, assim, é pesado. Eu vou terminar aqui meu café, vou ler mais um pouco e na volta desse vlog, talvez mais tarde, agora eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou ler alguns trechos do Ledger que tem me irritado muito e falar um pouquinho mais do que eu tô achando, assim, do que a personagem, né, a Kenna, tá tentando meio que justificar pra essa babaquice do Ledger. Mas eu tô achando ele um personagem que é um saco. E o pior de tudo é que eu acho que eles vão ficar apaixonadinhos, assim. Não sei, vamos ver pra onde essa história corre, né? Aproveita e já deixa o like aqui nesse vídeo. Se você ainda não for inscrita no canal, se inscreva. Esse é o primeiro vlog do ano, primeiro livro que eu tô lendo no ano também, porque as leituras que eu estou em andamento eu já tinha começado em 2022, então eu prefiro contar essa como a primeira leitura de 2023. E é isso, até a próxima atualização. Oi, venho de atualizações. Fazem acho que 2 ou 3 dias que eu não leio. O que eu já posso adiantar é que esse livro talvez seja cedo para dizer, talvez não, porque eu já estou em 60% do livro. É um livro relativamente não, um livro muito fácil de ler. A escrita da Colinha é sempre assim, né? Muito, muito, muito fluida. Isso aí não dá nem para falar. Eu tô em exatamente 62% do livro e talvez ela esteja sendo uma decepção. Por quê? Lembra que eu disse que eu ia passar por cima aqui de alguns trechos? Da primeira vez quando eu abri o vlog, eu tava em 40%, agora eu já tô em 62% e a mesma coisa continua me irritando. Como eu disse no resumo, a sinopse diz pra gente que a Kenna sai da cadeia, vai em busca de conhecer a filha dela, que ela não teve a oportunidade de ver e nananã. Mas, até o momento, a história está puro suco do personagem masculino, achando que ele domina tudo, achando que ele é, inclusive, o pai dessa menina. Tá muito chato, muito chato. E o pior é que eu falo que é uma decepção porque o Ledger, né, que eu tô amando odiar, além dele ter se apaixonado pela Kenna, ele tá naquela, ai, eu gosto dela, mas ai, olha o que ela fez com meu melhor amigo, porque até o momento é isso mesmo, a Kenna abandonou o ex-namorado dela lá na estrada depois do acidente porque ela entrou em pânico, fugiu e não prestou socorro. Então ela foi acusada por homicídio culposo. Mas ela ainda não contou o que aconteceu naquela noite.
Então, as pessoas da cidade já sabem que ela voltou, já estão começando a fofocar. Os pais do Scott, que é o que morreu, tem pavor completo da Kenna. É justificável, tá? Porque pra eles a Kenna matou o filho deles, né? Eles amam a menininha, cuidam da neta, mas a Kenna já pediram até medida protetiva. E o Ledger, por sua vez, era o melhor amigo do Scott e meio que se afeiçoou muito à menininha, a Diem. Então ele acha que ele é pai dela, simplesmente assim. E ele, tipo assim, ele tem um bar, ele treina as crianças no beisebol infantil, então ele é aquele cara típico da Colleen, misterioso, cheio de tatuagem, que as mães amam, que é lindo de morrer. É o padrão que faz o básico e o povo acha que tá abafando. Então, assim, deixa eu contextualizar, tá? Que eu fiz umas marcações aqui, todas xingando ele. Vou voltar lá pra primeira marcação. O que eu tô achando? Que ao invés de ser... Nossa, eu marquei muito. Ao invés de ser o foco na Kenna tentando resolver com os avós da filha dela, e tipo assim, é toda essa coisa de perdão, essa coisa dela voltar a viver no meio das pessoas depois de passar tanto tempo presa, tá ficando de lado em prol de um romance que, tipo assim, o cara é totalmente babaca com ela. Ele, tipo assim, proíbe ela de ver a própria filha, mas ele fala assim, ah, como você é muito legal, vou te mostrar um videozinho aqui dela, da apresentação que eu fui com ela ontem, porque eu amo demais ela. Tipo assim, ele coloca como se ele tivesse feito tudo pela menina, enquanto ela não fez nada porque não quis. E ao mesmo tempo ele fica no morde-a-sopra. Leva ela em busca do trabalho, ofereceu um trabalho pra ela no bar dele. Sabe? Nossa, é ridículo. A verdade é que é ridículo. Ó, lá no capítulo 1 ela já fala que não matou ele com ações, o ex-namorado, né, o Scott, mas matou com a falta de atitude. Realmente, ela não prestou socorro e por isso ele morreu. Uma descrição bem a la Colin Hoover do Ledger. O cabelo dele é fluido, assim como seus movimentos. Mechas longas e escuras alcançam seus olhos e se movem na mesma direção. Ai, sério, gente, como que o cabelo se move na mesma direção dos olhos? Enfim, isso daqui lá no capítulo 3, ainda no mesmo parágrafo. Um cabelo grosso, um cabelo agradável. O que é um cabelo agradável, gente? Pelo amor de Deus. Eu coloquei um kkkk aqui nesse trecho porque eu não aguentei. Aí, olha só, o que a história poderia ser, que eu pensei que fosse. Aqui a Kenna tá dando uma descrição de como é para as mulheres saírem da cadeia. Olha só. Ela tá falando aqui que ela tava com muita dificuldade para encontrar emprego. E aí ela tá falando aqui que quando as mulheres saem da cadeia e dizem que já foram presas, elas são vistas como vadias, drogadas e ladras. Mas quando um homem diz que já foi preso, ele é durão, ele é drogado, mas ele é ao mesmo tempo casca grossa. Ele pode ser ladrão, mas ao mesmo tempo, nossa, que coisa impressionante que ele fez. Ele é um ladrão. E aí ela diz aqui, o estigma ainda existe para os homens, mas as mulheres nunca saem de lá com o estigma e as medalhas de honra. E eu pensei que a história seria isso, ela contando mais disso pra gente, porque realmente, quando o cara diz que foi pra cadeia, a pessoa já olha ele meio assim, fica com aquele medinho. Quando é a mulher, tipo, ai, olha lá, deve ter levado droga pro cara, sabe? Então eu pensei que a história seria muito mais disso aqui. Só que tem muito pouco mesmo. Aí já no início a gente tem aquela grande coincidência que ela entrou no bar do Ledger sem saber que ele era o melhor amigo do Scott, porque durante o namoro ela teve a oportunidade de conhecer o melhor amigo dele, mas não deu. E aí, né, Colin. Mesmo assim, ela beija ele, quase transa com ele na picape dele, vale lembrar. Aí a gente, né, finge que não tá vendo, até porque ele tá muito no início do livro. Todos os livros da Colleen tem isso, eu já me acostumei. Aí, quando ela vai tentar ter o primeiro contato com a filha dela, que ela vai lá na casa dos avós da Diem, ele tá olhando pela câmera, porque ele mora na frente da casa da menina, e ele tem uma câmera e ele vê a Kenna lá, que a Kenna tá, tipo, respirando pra bater na porta e falar, oi, voltei, saí da cadeia, quero conhecer minha filha. E aí, o bonitão, o babaca, que eu até coloquei aqui na nota, vai lá e pega ela, arrasta ela pra casa dele, tenta ligar pra polícia e fala assim, você não pode voltar, jure pra mim que a gente nunca mais vai te ver, senão eu ligo pra polícia agora. Tipo, sem saber, assim, nada da história, já tendo beijado ela, já tendo achado ela linda, maravilhosa. Até aqui, tudo bem, porque, né, a gente tenta entender pelo lado dele, que ele só sabia que a mulher tinha voltado e que ela tinha abandonado o homem lá, sem prestar socorro. Julga um pouco, não vou negar.
ele não conhecia ela ainda, tinha beijado ela, mas sei lá, vai que ela tá lá pra sequestrar a menina, enfim, não conhecia ela. Até aqui, tudo bem. Só que ele vai ficando pior. Olha aqui o que ele fala. Prefiro morrer a lhe dar o prazer de conhecer Diem. Ele tem que dar alguma coisa? Ele tem algum direito sobre a menina como pai? Quem poderia negar alguma coisa seriam os avós que têm a guarda legal da menina. Ele se acha assim completamente pai. Isso tá me irritando de uma forma. Oh, gente do céu. Talvez Diem tenha nascido de Kenna, mas o direito dela em relação à menina acaba aí. Gente, ela é mãe da menina, não importa o que ela tenha feito. Ela gerou e pariu. E quem é ele para decidir aonde que o direito da mãe termina sobre a filha? Gente, é impressionante como esse cara é babaca. Aí, ele tem um bar, né? E ele é supostamente muito legal, porque ele emprega um ex-viciado e uma asiática e não sei o quê. Aí, esse amigo dele, que realmente é ex-viciado, tenta abrir os olhos dele. Ele fala que acha que muita gente foi duro demais com a Kenna, porque sim, as ações dela causaram a morte do Scott, mas não foi um assassinato a sangue frio. E que, né, precisavam dar uma chance para ela poder explicar o que aconteceu. Isso o amigo dele falando, sem nem conhecer a Kenna, tá? Só sabendo da história. E como eu venho dizendo o livro inteiro, se é tão bom, Ledger, se ele deu um emprego pro amigo ex-viciado, se ele é tão bom, o próprio amigo fala com ele. É por sua causa que eu não estou morto. Você me deu uma chance quando todos tinham desistido de mim. E não faz ideia do quanto te admiro por ter feito isso. Mas está sendo bem difícil te admirar nesse momento. Está agindo como um babaca. É isso, é isso. O amigo dele nem sabe do contexto inteiro, só sabe do que todo mundo sabe. Kenna matou o Scott, abandonou ele pra morrer e fugiu. E o amigo está dizendo isso, porque, tipo assim, se você é tão bonzão, se você acha tão foda por empregar pessoas, uma asiática, um preto, você é tão bonzinho, me ajudou a sair do vício e tananã, e tá tratando a menina assim, não tô te entendendo. O amigo dele aqui, né, tentando abrir os olhos dele. Aí, olha como esse livro tinha tudo pra ser bom, tudo. Aqui é uma fala do Ledger, sabe? Mas se o livro tivesse seguido essa linha aqui, ó, o Ledger diz que a Grace e o Patrick, que são os pais do Scott, sabem muito bem como é perder um filho. E nesse momento, eles estão fazendo com a Kenna a mesma coisa que a vida fez com eles. Porque se eles sabem como é perder um filho, por que eles estão fazendo a mesma coisa com a Kenna? Sabe? Fazendo ela perder todo o direito sobre a filha dela. Sendo que eles sabem como é a dor de perder um filho. Porque, querendo ou não, ela perdeu a filha dela. Todos os direitos foram suspensos pela lei. Então, se os avós não quiserem que ela veja a menina nem de longe, ela não vai ver. E eu até coloquei aqui pra eu pesquisar isso, porque eu não sei se aqui no Brasil existe isso de suspender totalmente os direitos. Eu sei que a mãe pode perder a guarda, que tem aquela questão de visita assistida, mas assim, perder todos os direitos aqui igual ela, eu realmente não sabia. Então, o livro podia ir muito bem pra esse lado dos avós, tentando entender, ou tentando perdoar, ou que nem tivessem tentando, mas tipo assim, que tirasse um pouco o foco desse Ledger, que tá achando que ele que tem que dar todos os direitos pra mãe dela. Aí, a Kenna, meu Deus do céu, que ódio. A Kenna tá trabalhando no mercado. E aí, a avó da Diem com a Diem vão até o mercado. E quem tá lá? Ele mesmo, o Ledger. Ele enfia a menina no carro, fala pra avó dela acelerar, porque a Kenna tá lá, e diz assim que esse não é o lugar nem o momento pra Kenna conhecer a filha. Novamente, ele acha que ele que tem que determinar aonde é o lugar e o momento. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí a Kenna fica arrasada, grita, chora, pede pra elas esperarem. E aí depois ela acaba dentro do carro dele com ele naquele morde-a-sopra. E aí o que ele faz? Fala assim, eu vou te levar pra casa. Enquanto isso, vai vendo um vídeo aí da menina. Ah, gente, olha, sinceramente. E aí, nas partes da Kenna, ela sempre fala que ela ficaria grata só de poder só olhar pra menina, sabe? Ela só quer ver ela, não quer fazer mais nada, não quer fazer mal, não quer levar ela embora. E aí, o que tá acontecendo aqui? A Kenna tá tão fragilizada, tá tão assim, sabe? Meio que se apaixonando por ele, tá tão forçada, tá tão forçado que vai ter um romance aqui, que ela fica tentando, tipo assim, justificar essas babaquices do Ledger. Por exemplo, você fez o que julgou necessário para proteger Diem. Gente, ok, ele tá protegendo, é legal ele cuidar da menina, só que, tipo assim, tá feio, sabe? Ele tá cuidando como se ele tivesse todos os direitos do mundo sobre a menina e fica nesse morde-a-sopra com a mãe dela. Ai, olha. Aí, olha aqui.
Sua presença na vida de Jen seria boa pra quem, tirando você mesma? Ué, gente, é pra ela mesma. A presença da mãe na vida da filha é boa pra mãe e pra filha. Ele não tem que querer que ela justifique isso. Sabe? Meu Deus do céu. Aí eu até escrevi aqui que ela é muito passiva, porque ele fica sendo assim, babaca e agressivo com ela o tempo todo, não morde e assopra, e ela meio que tá assim, ah, é verdade, talvez você tenha razão. Aí, gente, as minhas marcações acabam aqui. Mas, tipo assim, é isso. É muito mais do Ledger se achando pai, achando que tem direitos, do que sobre a Kenna. Tipo assim, a Kenna tá tentando, tá? Ela quer conhecer a filha, ela arrumou um emprego, ela quer provar pra justiça que ela é apta a ser mãe ou pelo menos conhecer a menina. Tudo bem que ela não explicou ainda o que aconteceu, mas tipo assim, se ela não quiser explicar, tudo bem também, porque eu acho que a menina é filha dela, então pelo menos o direito de conhecer a filha ela tem que ter, sabe? E eu queria ver mais desse lado dos avós, eu queria ver mais, tipo, ela explica um pouquinho como foi a relação deles, e parece que era uma relação super ok, inclusive o menino também que morreu, o Scott, ele era meio que filhinho da mamãe, assim, sabe? E a Ken era uma mulher que não era bem vista, assim, aos olhos de uma mãe tradicional. Mas o filho dela era que fumava, que bebia, só que a mãe dele sempre pegava ela nos momentos errados. Por exemplo, ele foi no banheiro, pediu pra Kenna segurar o cigarro e a mãe dele achou que ela fumava, aí ficou meio assim com a menina. A Kenna sempre teve uma relação ruim com a própria mãe. E aí, quando ela foi jantar na casa do Scott pela primeira vez, eles rezavam antes de comer. E aí ela não fechou os olhos, porque ela ficou admirada com a cena da família rezando ali, de como eles eram unidos. E aí a mãe abriu o olho e viu que ela não tava rezando, aí ficou meio assim com ela. Então, assim, tem todo esse lado da Kenna que a gente não tá vendo e todo esse lado do Ledger que tá irritando pra caramba e tá fazendo esse livro ser uma decepção. Porque, sério, tá em 60% do livro, ela não conheceu a menina ainda, ela não teve um contato com os avós da menina, ela não contou o que aconteceu no acidente e o Ledger tá o tempo todo batendo nessa tecla que ele é que vai determinar a hora que a Kenna pode conhecer a menina, se ela for conhecer, ele que obrigou não, né, ofereceu um emprego extra para ela trabalhar no bar nos fundos, para ninguém ver ela, porque ainda tem isso, né, ninguém sabe que ele tá em contato direto com ela, ninguém mesmo. Aí ele ofereceu esse emprego lá para ela no bar dele, mas tipo assim, pra ela juntar dinheiro pra ir embora e nunca mais entrar na vida da menina de novo, sabe? Sendo que ela só quer conhecer a filha. Então, sério, eu não sei o nome Uma Segunda Chance, talvez seja ele que vai dar a segunda chance, o juiz Ledger. Então, assim, esse personagem pra mim, sério, já é o fim, eu já odeio muito. E, infelizmente, eu acho que não vai dar tempo da gente ver o que eu queria ver nesse livro, né? Que é realmente a segunda chance, a Kenna tendo a segunda chance dela na vida. Mas é isso, eu volto para atualizar, eu acho que eu vou terminar de ler, hoje eu não garanto, mas na próxima sentada eu já termino de ler e aí eu venho aqui dar o meu veredito. Voltei, terminei o livro Uma Segunda Chance. Bom, vamos às considerações. Eu, na atualização anterior, eu falei que eu terminaria ainda na próxima sentada e, de fato, eu terminei. Só que eu demorei um pouquinho para conseguir vir gravar essa atualização, vocês vão ver aí que eu vou colocar a data, porque um monte de coisa aconteceu e aí, por que eu tô falando isso? Eu tive bastante tempo para pensar e a minha opinião não mudou. Quando eu terminei de ler o livro, eu infelizmente esperava outra coisa e assim, eu não gostei tanto, eu já vou adiantar que a minha nota para esse livro foi 3 estrelas. E para quem já acompanha aqui o canal, sabe que 3 estrelas para mim é ok. E realmente, o livro é ok, mas ele oscila muito. Eu acho que a frase que pode definir, duas frases que podem definir. A minha frase como opinião pessoal é que eu esperava outra coisa da história e a opinião geral é que ele oscila muito entre bom e ruim. Agora eu vou explicar por quê. Na minha última atualização aqui eu disse que eu tava odiando o personagem Ledger, né? Pois bem, não é que eu passei a gostar dele, mas do meio do livro pro final, ele começou a explicar o porquê ele estava agindo daquela forma, como se fosse um juiz, ele quem estava comandando tudo, determinando tudo. Mas, a meu ver, essa super proteção dele com a menininha, ele disfarçou uma possessão como super proteção. E assim,
Ao decorrer da história, dá para você levar em consideração que ele era muito próximo do melhor amigo, que ele pegou esse papel de pai para si. Ele se apegou muito na criança, porque ela realmente é uma criança muito fofinha, muito dócil. Ele se solidarizou pela situação e pegou aquele fardo de pai para ele. Então ele estava com medo realmente de que com essa chegada da Kena bagunçasse a vida da menina, enfim, todas aquelas coisas que dá para entender. E aí ele se explicou, nananã, mas ainda assim, gente, não me desceu. Eu senti que ele roubou muito a cena, quando na verdade eu queria ver sobre a segunda chance da Kena. Eu não queria que ele desse uma segunda chance para ela. Eu queria que ela tivesse uma segunda chance como um todo, porque nos próprios agradecimentos da autora, no final do livro, eu até anotei aqui que eu coloquei lá na minha resenha. Ela diz que esse livro é o seguinte: uma segunda chance explora o quanto julgamentos apressados, baseados em informações que podem não ser verdadeiras, têm o potencial de acabar com a vida das pessoas. E é isso, a partir de uma coisa, de um julgamento que fizeram da Kena, ela foi pintada como monstra e ela passou 5 anos presa, vivendo um inferno, sem poder ver a própria filha, e os avós dessa menina achando que ela tinha matado o pai da neta deles. E assim, ela precisava dessa segunda chance, ela precisava contar essa história dela, com as palavras dela, com os sentimentos dela, e não foi o que aconteceu. Acaba que quando ela tem essa segunda chance, porque ela realmente tem, por intermédio do Ledger, o Ledger convence os avós da Dee a darem essa segunda chance para ela. Então, assim, nem é ela que corre atrás disso, né? Porque ela escreve cartas para o Scott como uma forma de desabafar, como uma forma de ter ele mais próximo. E aí, gente, o Ledger pega uma dessas cartas onde ela explica o acidente. Inclusive, eu acho que ficou muito pro final do livro, entendeu? Porque era isso, era pra gente conhecer o lado da Kena, pra ela explicar pra gente o lado dela da história. Mas não é isso que acontece, é o Ledger o tempo todo, entendeu? O tempo todo. E aí, quando vai... Eu entendo por que a autora deixou a carta pro final, que é justamente pra gente dar a segunda chance pra personagem. Sabe, não aconteceu. Aí lá pro final ela explica o que realmente rolou no acidente. Aí sim a gente entende, mas por que eu esperava outra coisa? Eu esperava que no decorrer da história a personagem me explicasse isso e eu começasse a dar essa segunda chance para ela a partir dos arrependimentos dela, ou das explicações, ou do que quer que seja. Não a partir de um romance, não a partir do Ledger tendo que comandar tudo. Essa temática é interessantíssima, tem uma carga dramática. É aquele lado da Colleen que vocês sabem, quem acompanha aqui o projeto, vocês sabem que eu amo aquele lado mais adulto, com histórias que realmente fazem a gente pensar e não tem tanta coincidência assim. Até tem um pouquinho, né, esse negócio dela conhecer ele no bar e não saber que é ele. Enfim, é o selo Colleen. Mas o que eu digo? Que a história tinha potencial e focou muito nesse romance avassalador com Ledger como salvador da pátria. Então, eu não gostei. E aí, quando os avós da Dia decidem perdoar a Kena e deixam ela conhecer a filha, é uma cena muito linda. É realmente assim, nossa, você sente aquele alívio. Só que acabou sendo muito rápido. Foi uma cena, uma conversa entre a avó e a Kena, porque o Ledger fez elas lerem a carta. Eu entendo que talvez se a Kena tivesse chegado na frente lá da senhora e falasse, ó, o que aconteceu foi isso, isso e isso, ela tava muito fragilizada, gente. Ela perdeu o filho, ficou com a neta, sabe? A Kena, no julgamento, ela meio que assumiu a culpa por ter matado ele, só que não foi isso que aconteceu. Só que os pais desse menino viveram 5 anos achando que foi isso que aconteceu, achando que a mulher tinha matado a filha deles. Então, tipo assim, para os avós, que é uma parte que eu senti falta também de ver, imagina o inferno que não foi esses 5 anos, porque ficou a menininha ali, tinha sempre isso na cabeça, ela vai sair da cadeia, e aí, será que ela vai vir tentar pegar a menina? Como que será que a gente vai fazer? Então foi assim, um alívio na hora que eles também finalmente descobrem, mas acabou sendo rápido, como eu disse, foi uma cena, e depois ela vai lá, conhece a menininha e começa a caminhar para aquele final de sessão da tarde, tudo dando certo, sabe? Os dois juntos e a Dee apaixonada pela mãe, porque foi uma mensagem muito bonita também. Ela não teve a oportunidade de julgar a mãe por nada, porque ela sequer sabia que ela tinha uma mãe, porque ela era muito novinha. Então acaba que o relacionamento delas começou ali da maneira mais pura possível. Os avós não envenenaram a menininha em nenhum momento, sabe? Contra a mãe.
Isso foi muito bonito, mas infelizmente a gente vê muito pouco. Então faltou espaço para esse debate. Como eu disse, a própria Colleen fala que em todo lugar existe uma Kenna, e realmente em todo lugar existe alguém que a gente só sabe um lado da história e aponta o dedo sem saber tudo. E eu acho que esse debate ficou muito de lado. Tinham personagens bons ali, personagens secundários bons para levantar essa pauta, inclusive o amigo do Ledger, agora eu esqueci o nome dele. Ele é um dos que alertam o Ledger, fala, ó, você pode estar pisando um pouco na bola, porque você nem sabe o que aconteceu. Então, assim, faltou, ficou muito no romance, ficou muito nisso, do Ledger, sempre ditando as regras, e eu esperava ter visto mais do lado da Kenna. E aí, o que aconteceu não foi nada daquilo, ela não prestou socorro, mas no fato de que ela levou um choque e ela fugiu da cena do crime. E outra coisa, imagina para ela ter carregado isso pela vida inteira. Imagina, você tá lá no carro, os dois estavam chapados. Acontece o acidente, a Kenna entra em choque e sai andando. Isso aí eu achei super justificável. Eu ouvi algumas pessoas falando que não faz sentido nenhum, mas a gente realmente não sabe como o nosso cérebro vai se comportar numa situação dessa. Uma situação totalmente adversa. Tipo assim, não dá para saber como você vai reagir. Kenna entra em choque, vai andando para casa, vai embora. Ela vê que ele tá morto e ela entra em choque e vai embora. Depois ela percebe que ele não estava morto. Ele ainda ficou vivo por mais 6 horas e se arrastou e tentou socorro, mas ele não conseguiu. Imagina para essa menina viver com isso, gente, todos esses anos. E para ela foi um inferno. Ela tenta se matar. Ela acha que ela recebeu uma pena muito pequena diante de tudo que aconteceu, mas ela estava em choque. Todo mundo começou a apontar o dedo para ela. Imagina, ela era apaixonada pelo cara. Ela ficou com esse sentimento de culpa por todo esse tempo. Então ela precisava explicar pro leitor. A gente precisava conhecer isso no íntimo e não lendo uma carta. O que a gente tem na história toda é ela voltando para a cidade para tentar restabelecer a vida, e ela logo já conhece o Ledger e aí se apaixona por ele. O dilema passa a ser: eu estou apaixonada pelo ex-melhor amigo do Scott, ou melhor amigo, né, porque ele morreu, não deixou de ser amigo. Eu estou apaixonada pelo melhor amigo do Scott, ao mesmo tempo ele detém a guarda sobre a minha filha, sabe tudo da minha filha, e ele me odeia, e todo mundo na cidade me odeia, só que eu preciso conquistar essa menina, só que eu preciso rever esse direito, né, sobre a minha filha, preciso conhecer ela, preciso do perdão dos avós, mas eu também tô apaixonada por ele. Então, a paixão sobressai isso tudo que eu falei, e fica ali os dois de romance, sabe? Ah, gente, pelo amor de Deus. Não era isso que eu queria ver, tá? Muita gente amou o Ledger, eu achei ele super básico, tá? Cuidava bem da menininha, apaixonado pela menininha, mas assim, fez o papel dele. Ele não pegou o fardo pra ele de fazer às vezes de pai por causa do melhor amigo. Então, tipo assim, tava fazendo da melhor forma possível, mas também tava fazendo nada demais. A verdade é essa. Tava fazendo o que ele se propôs a fazer. Então, pra mim, uma segunda chance fica ali no mediano, sabe? Uma escrita maravilhosa, uma história que tinha potencial e pra mim não foi desenvolvido, não era o que eu queria ler. Mas achei a personagem da Kenna interessantíssima, um dilema muito interessante. A menininha super cativante, os avós também. O Ledger eu não vou falar mais mal dele porque... Mas, gente, me conta, tá? Se vocês já leram Uma Segunda Chance. Inclusive, eu acho que o título original desse livro faz todo sentido, que é Reminder of Him. Porque é pra se lembrar do que o Scott iria querer, tá? E outra coisa também que eu acho que a história se perdeu muito. O Scott era um cara muito bacana, ninguém tinha um A pra falar dele, tá? Era um menino legal, gente boa, nananã. E chega um determinado momento do livro que o Ledger, ele diz, o Scott jamais iria querer que a mãe da filha dele passasse por isso. Ele jamais ia querer que a situação tivesse ficado dessa forma, que vocês não escutassem o que aconteceu com ela, até porque ele também amava ela. Então, assim, lembrar do que ele iria querer, não ficar alimentando esse ódio, entendeu? Então eu acho que o título em inglês faz mais sentido do que em português. Mas isso não prejudica em nada também, é só uma observação que eu coloquei aqui.
E aí, gente, me conta então se vocês gostaram de Uma Segunda Chance, se vocês concordam também com a minha opinião, porque pode ser diferente. Muita gente ama esse livro, chora horrores. Realmente tem umas partes aqui muito emocionantes, tá? Porque, apesar de tudo, imagina o sofrimento, né, gente, da Kenna. Pelo amor de Deus, ela... Gente, eu não consigo nem imaginar como é passar por isso. Eu, assim como uma pessoa que já sente culpa por absolutamente tudo na vida, que tem uma cabeça... Meu Deus, eu não ia conseguir, de verdade. Não ia dar pra mim. E eu quero aproveitar para vocês deixarem aqui embaixo, me falar se vocês gostaram. E que também esse é o último livro do projeto Lendo Colleen Hoover. Vai vir aí um vídeo finalizando o projeto, explicando quais livros eu li, quais eu não vou ler, que estavam lá na lista. E agora, Colleen Hoover, pra mim, eu vou dar um tempo de Colleen, porque, né, quem lê sabe, é uma fórmula que ela se repete muito e não dá pra você ler um livro atrás do outro. Então agora eu só vou ler o que ela lançar pra frente. Eu não pretendo ler mais os antigos dela. O projeto finaliza aqui com Uma Segunda Chance, mas vai vir um vídeo aí, tá? Explicando, finalizando o projeto, dando meu veredito de todos os livros que eu li. E Uma Segunda Chance, então, foi isso. Não gostei tanto assim, esperava outra coisa. Mas eu entendo que quem se apegou ao romance pode ter gostado muito. Se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva, deixa o like, que ajuda demais. E me segue lá no Instagram, que eu tô sempre falando das minhas últimas leituras. E até o próximo vídeo.